limitações de desenvolvimento, você vai poder mexer numa área aqui, outra ali e pronto. Então, quem gosta da Fórmula 1 só pela tecnologia, prepare-se, porque vai ter um desapontamento total. A Fórmula 1 vai ter que ser esporte, ela nem tem escolha mais. Isso que alguns pouquíssimos jornalistas defendem há meses, há anos, agora não é mais uma escolha, é uma obrigação. A Fórmula 1 ou ela vira um esporte, ou ela vai morrer, não tem como. Agora o vírus colocou ela contra a parede. Mas aí entra uma questão. Só um instante aí, ô César. Só queria fazer uma pergunta pro Fábio, que é o seguinte. Você falou aí num cenário de 2021, 2022, os carros que vão acontecer e a postura de como ela vai, a visão do esporte a motor ela vai mudar. Quais são os grandes pontos na sua visão que vai mudar a visão do que é o automobilismo, a forma, o jeito de olhar, a forma de rever alguma coisa? Como é que vai ser isso quando voltar à normalidade, se é que nós vamos conseguir voltar à normalidade? Isso tudo, é por isso que eu falo que eu não gosto, eu tô detestando esse momento que nós estamos vivendo no mundo, por uma série de coisas, principalmente pela tristeza que a gente está vendo acontecer no mundo inteiro. Mas um dos fatores, esportivamente falando, que é a nossa área, né, que a gente trabalha, é tudo um ponto de interrogação muito grande, né? A gente, como eu falei, a gente não sabe daqui a 2 semanas como é que vai estar, as previsões, os caminhos. Então a gente não sabe como vai ser até a relação do público com o automobilismo, porque provavelmente o que é depressão econômica? Depressão econômica, gente, é uma recessão profunda que leva anos, que envolve quebras de empresas, que envolve demissões em massa, que reduz níveis de produção, de investimento. Ou seja, a palavra depressão econômica, ela não é uma palavra forte, como apenas tratando de um sinônimo com a depressão que uma pessoa pode viver. Não, a depressão ela tem uma definição no dicionário, que são anos de retrocesso. O mundo vai andar para trás. Quem vai ter dinheiro para acompanhar esses preços caríssimos da Fórmula 1? E como os circuitos vão pagar se muitos circuitos... Alguns não precisam, mas muitos precisam de público. Como vai ser a relação dos patrocinadores? Quem vai querer pôr dinheiro num esporte tão caro, sendo que tem que olhar para o seu próprio negócio, fechar ou não fechar as portas? É tudo um dominó que vai caindo, e de peças macabras, né? De peças malignas, ruins. Então, o modo como as pessoas vão... Claro, a paixão pelo automobilismo não vai acabar. As pessoas, pelo contrário, elas vão ficar até com mais vontade de consumir o produto Fórmula 1. Mas que produto elas vão ter para consumir? Se quebrarem 3, 4, 5 equipes, que não é nenhum exagero, nenhum, a Fórmula 1 vai ter que mudar completamente se ela quiser continuar existindo. Ela vai ter que pegar a Fórmula 2, vai ter que pegar carro da Fórmula 2 para encher o grid dela, vai ter que fazer uma loucura que nós não sonhávamos meses atrás, não passava na cabeça de ninguém. Por isso que eu falei no último comentário, o vírus coloca a Fórmula 1 num canto, numa quina, que atrás dessa quina tem um precipício. Então a Fórmula 1 ou ela deixa o vírus empurrar ela para o precipício, ela se colocou na beira do precipício, essa é a grande verdade, ou ela dribla esse vírus e consegue seguir de uma maneira mais saudável, que é o que ela tinha que ter feito há muito tempo. A MotoGP, só para terminar, a MotoGP vai tomar uma pancada enorme, mas ela tem uma condição muito melhor de sair do que a Fórmula 1, porque ela é mais barata, mas porque ela privilegiou não o custo desenfreado, ela padronizou peças da moto, tem peça que é padrão para todas as motos, ou seja, ela está muito menos no precipício, para repetir a analogia, do que a Fórmula 1. Diga lá, César. Eu diria o seguinte, a gente está vendo um cenário que você vai, vamos dizer assim, vai ter que ver o automobilismo como esporte de verdade, e não como um centro de desenvolvimento de motor, de carro. Assim. Mas a gente lembra uma frase do Ronald Reagan dizendo assim: quando é uma recessão, é um vizinho que perde emprego. Quando é uma depressão, é você que perde emprego. Então a gente está vendo que a situação afeta todo mundo. E aí entra aquela questão: se você vai ter que padronizar todos os regulamentos técnicos, as peças, e permitir que as equipes, vamos dizer assim, tenham uma sutil diferença na aerodinâmica ou no motor, pode ter uma nova forma. E os programas, vamos dizer assim, das equipes estarão mais baratos.
vamos dizer assim, já que não vai investir muita coisa em peças fundamentais, mas poderemos investir em outros conjuntos mecânicos ou não, em que pode nos render algum desenvolvimento a baixo custo. É isso que eu estou pensando aqui. E como questão, né, Fábio? A Indy começou a fazer um campeonato virtual, né, para tentar atrair patrocinadores, inclusive com transmissão na TV aberta americana. Você tem a NASCAR que também está fazendo transmissão na TV americana, também virtual. A Fórmula 1 também buscando essa questão virtual. Você acredita que agora, diante dessa situação, pode ser que o futuro seja realmente muito mais o virtual do que as categorias reais, de fato, diante dessa situação inédita que estamos vivendo? O futuro não, o presente, né? O presente sim. O futuro não, porque o futuro, o automobilismo virtual jamais vai tomar o espaço do automobilismo real. Ele vem a reboque, ele é um suporte, né? Eu tenho voltado muito para esse lado. Você acompanha lá os meus tweets lá no @campusfb, inclusive você sempre ajuda retweetando lá de vez em quando, enfim, ajudando a gente a ampliar a discussão, né, a colocar mais gente nessa discussão, nessa e outras. E essa é uma das que eu tenho me apegado muito, porque deixou de ser o automobilismo virtual neste momento. Eu já falei várias vezes, e eu não preciso falar nenhuma vez, todo mundo que está nos ouvindo teve a sua vida modificada de alguma maneira. O que aconteceu mudou muito a nossa vida, e mudou a perspectiva virtual / real. Né? Não existe automobilismo real. Em casa, as pessoas estão sedentas, para dizer o mínimo, de ação, de esporte. O esporte mundial está parado. Não é que não existe automobilismo, não existe esporte, não existe nada, não existe atividade. Então e o automobilismo consegue reproduzir de uma maneira minimamente interessante o virtual com o real. O basquete, um esporte que eu gosto muito, ele não é exatamente a mesma coisa, a simulação de um basquete com uma vida real. O automobilismo não, o automobilismo tem lá o simulador, o cockpit, o acelerador, o freio. Você consegue, com um mínimo de fidelidade, reproduzir. Então você põe pilotos de verdade participando dessas corridas, é uma atração. Eu tenho colocado números no meu Twitter, né, de que o grande prêmio virtual da Fórmula 1, que está fazendo muito mal feito, está presa num contrato com o seu jogo F1 2019 e está perdendo uma oportunidade que a Indy e a NASCAR estão aproveitando. A Indy e a NASCAR estão pondo todos os pilotos, tem os patrocinadores reais, os carros são as versões que estariam na pista, até o layout, o aeroscreen, enfim, eles estão utilizando uma plataforma muito mais viável e estão conseguindo colher. Mas a Fórmula 1, mesmo podendo melhorar muito o seu produto, teve mais audiência na Inglaterra, na corrida que fez simulação, né, do Grande Prêmio da Austrália. Houve mais audiência do que as 500 milhas de Indianápolis na Inglaterra. Estou falando exclusivamente da Inglaterra. Isso é um número assustador, né? Mais gente vendo a corrida da Fórmula 1 virtual do que viu as 500 milhas de 2019 reais. O último Grande Prêmio virtual da Indy, o penúltimo, né? Antes desse final de semana agora que passou, a audiência foi de 40%, também coloquei no meu Twitter. Foi de 40% a corrida em Barber, né? A comparação da real com a virtual. A real, claro, o ano passado. A virtual teve 40% da audiência, ou seja, 4 de cada 10 assistiram. Pode melhorar esses números? Pode se trabalhar. Vamos ver como vai evoluir essa questão de quarentena. Mas são números expressivos. São números que você não joga no lixo. É o seu patrocinador sendo exposto, nem que seja para uma parcela menor, mas para uma parcela do público que estaria vendo na realidade se tudo não tivesse acontecido da maneira como aconteceu. Então é importante. Só que a Fórmula 1 está atrasada, porque não consegue pôr os pilotos também têm uma empáfia, uma soberba, e não entram no negócio, só 6 entraram. A Fórmula 1 corre com o F1 2019 com os patrocinadores do ano passado, ou seja, podia estar lá mostrando os patrocinadores desse ano, e amarrada num contrato não consegue, ou seja, está tomando uma volta a Fórmula 1 da Indy, da NASCAR e de outros campeonatos. Mas é uma área muito importante, é uma área que nesse momento tem público e não dá para jogar fora nesse momento nenhum resquício de dinheiro ou de capitalizar em cima do que puder. E olha, engraçado, né, o César, porque a Codemaster, em vez de ter lançado antecipadamente a Fórmula 1 2020, ela manteve uma questão para segurar, sabe-se lá para quando, poder lançar o jogo para a segunda metade do ano. Ou seja, eles estão
mantivendo um calendário de divulgação pro próximo game, como se fosse no calendário real. Quer dizer, que a Fórmula 1 não percebeu isso de chamar a Codemassa e antecipar isso, até para não ter esse tipo de situação que nós estamos vendo, de a Fórmula 1 ter que fazer uma coisa virtual com o jogo do ano passado, com os carros do ano passado, com patrocinadores do ano passado. Quer dizer, não dá para entender o que acontece, né? Ah, não dá mesmo. Não dá. Eu vou ficar calado agora. Porque não dá para eu não consigo botar uma definição como planejamento. Tudo bem, foi tudo em cima da hora, ok. Agora, senhor Vettel, por que você não participa do campeonato? O Leclerc foi. Agora, você por que não foi? Por que o senhor Kimi Raikkonen também não foi? Por que, por exemplo, vamos pegar algum piloto aí atualmente que não participou da última corrida aí? Me ajuda aí, ô Fábio. O Hamilton. O Hamilton seria uma super atração. Exato. O Hamilton, que é um cara pentacampeão do mundo, que um cara que tem tudo a ver com essa questão de juventude, né? Com a questão do público e tudo mais, não quis correr. Quer dizer, eu não entendo o que esses caras eles querem fazer na vida. Tudo bem, você pode não gostar do virtual. Até como o Tony tinha falado, né? Pro Grande Prêmio, né? Ele não gosta do virtual, mas ele tem que correr porque é uma possibilidade de divulgação, de possibilidade de você, como eu posso dizer a palavra? Tentar ter uma divulgação maior da categoria, né? Para os outros países, né? Tudo tá parado. Quem, na minha opinião, tá comendo a mosca, quem tá dormindo, quem tá lento, quem tá tomando uma volta, André, são as equipes. As equipes tinham que estar aqui. Olha aqui, meu amigo, você tem um contrato comigo, tá? Você não tá no carro, mas você vai sentar aqui, você vai representar a minha marca no simulador. Eu mando o simulador pra sua casa, você vai aí, você anda uma semana, você tem que aparecer, cara. Eu preciso que você venha aqui divulgar o patrocinador, que é o que tá bancando o seu contrato. Então as equipes estão... A moleza, pra falar uma palavra leve, teriam outra muito pior pra falar, a moleza é das equipes. As equipes têm que chamar os seus funcionários, porque todo mundo adora dizer, né? O piloto é funcionário da equipe na hora de ter que aceitar uma ordem de equipe, né? Que eu acho que que é piloto não aceita. Mas é um argumento dos favoráveis a esse tipo de manobra da Fórmula. Não, mas o piloto é um mero contratado. Então se ele é um mero contratado, tá na hora dele ser um mero contratado, meu amigo. Vai jogar, não interessa se você não gosta ou não. É a nossa marca, é o modo como a gente está aparecendo num mundo em crise. Você não tem escolha, meu amigo. Você esteja no domingo, no seu simulador, se bobear com o boné da equipe, com o macacão da equipe, que hoje os pilotos fazem a live, né? Eles todos, o Lando Norris está se especializando em fazer isso. Ele coloca ali o celularzinho dele, usa lá a rede social dele, que for, o Twitch, o Instagram, seja qual for, e ele tá ali aparecendo, fazendo show. O show da primeira corrida da Fórmula 1 foi muito mais do Norris do que a própria corrida. A corrida foi uma bagunça, um bate-bate, uma coisa... Outra coisa que a Fórmula 1 tá tomando também, da NASCAR e da Indy. Então, a NASCAR e a Indy estão fazendo reproduções das corridas, tentando fazer a coisa séria, real. A Fórmula 1 faz carros indestrutíveis, bate todo mundo a hora que for. Piloto cruza a primeira curva sem frear, passa todo mundo. Um absurdo, bem muito mal cuidado. E as equipes tinham que estar bem cuidadas, tinham que estar zelando para isso. Coloque a roupa da equipe, faça uma live e vá representar a marca que corre o risco de quebrar, meu amigo. Não está na hora de você surfar. Não está na hora de você surfar, de você brincar com o seu cachorro. Você pode fazer isso, estamos em quarentena, tem que fazer isso mesmo. Mas o senhor tem compromisso para fazer. Não é só isso. Você não está de férias. Você é funcionário da equipe. Então as equipes estão comendo uma mosca gigantesca. Principalmente pelo fato de que a própria Fórmula 1 ela deveria andar num caminho e ela está indo em outro, completamente diferente. Em vez de você ir para frente, ela está indo para o lado. Aliás, aproveitando para falar de um assunto ligado à Fórmula 1 também, que é a declaração do atual promotor do Grande Prêmio da Holanda, ou César? Se eu não me engano? Me corrija se eu estiver errado aí. Você falou que é da Holanda. Então, que disse que a sugestão dele é que tenha corridas em rodada dupla terça e quarta-feira à noite na Europa, para que competir com a Champions League, ou tipo a Champions League, né? Porque na visão dele,
o domingo de corridas atrapalha os almoços ou os eventos familiares de mães, né, e tal, que quer ter seus filhos para se reunir num domingo, né, ainda durante um final de semana, né? Como é que você vê essa declaração aí, hein, ô César? Posso fazer uma pergunta? Claro. Onde que saiu essa declaração? No Grande Prêmio, no Motorsport? Foi uma entrevista que ele deu a uma televisão da Holanda, eu não vou lembrar aqui qual, em que foi reproduzida as declarações do Grande Prêmio. Só para deixar claro a entrevista. Só para... Eu posso ser um tanto quanto socrático? O que é? Eu posso ser um tanto quanto socrático? Se eu não me engano... Eu vou ser socrático agora. Se eu não me engano, são 4 ou 5 anos de contrato esse GP da Holanda aí. 4, 5 anos. Mas eu vou dizer uma coisa. O nosso adorável holandês deve ter fumado muito a erva para falar uma besteira dessas. A erva ele fumou muito. Porque competir com a Champions League? Vai te catar. Tudo porque a única coisa que não valoriza na Holanda é família. Então, sobre a declaração do atual promotor do Grande Prêmio da Holanda, que teve essa brilhante ideia de colocar como sugestão para que as provas fossem à noite, competindo com a Champions League, para que não tenha problemas de almoço de família de domingo. A gente está numa época, é o que eu falei do Bernie Eccleston, ele vai fazer muito isso nesses próximos meses. A gente está numa época que o cara dá uma declaração, os promotores dão uma declaração para pôr os seus grandes prêmios em evidência, para pôr as suas... para fazer manchete com os seus circuitos, para mexer, fazer mídia mesmo. Aí você não sabe nem se vão sobreviver. Silverstone é um autódromo que luta com problemas financeiros há muitos anos. E você, para fazer uma corrida invertida, você tem que redimensionar todas as áreas de escape, enfim, ou a maioria delas. Não é impossível. Você tem que fazer uma reforma no circuito caríssima, não vai acontecer. Então, esse caso do Grande Prêmio da Holanda, se é que ele falou isso aí mesmo, é para ganhar manchete. Não existe correr à noite. A maioria dos nenhum autódromo na Europa tem investidores que falam: olha, o Grande Prêmio que eu estou investindo está em evidência. É um mecanismo cuja informação real não existe. Não existe. E é engraçado, né? Porque eu tava até brincando aqui com o Celta, né? Imagina se tivéssemos um Grande Prêmio do Brasil à noite, depois da novela. Tipo, isso é uma coisa muito, mano, fora da realidade, né? Tipo, um negócio que... Deixa eu fazer uma observação. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, que escreve pra Folha, que às vezes ela comenta sobre o Trump que a maioria da imprensa não faz jornalismo, faz estenografia. O que a gente tá vendo hoje, a gente, vamos dizer assim, com essa história do promotor da Holanda, o Bernie, o Villeneuve, é estenografia. E das grossas. Quer dizer, em vez de você investigar uma história, como o caso desse imbróglio da Ferrari, se vai revelar ou não o conteúdo do inquérito da FIA, os caras vão dar do Grande Prêmio, me perdoe, vão fazer uma burrada para dar voz ao promotor do GP da Holanda. Isso é estenografia. E é engraçado, porque o Jean Todt, que foi chefe da Ferrari nos tempos de Schumacher e Rubinho, né? Ninguém fez pergunta pra ele sobre o caso, toda essa confusão que tem contra ele, a questão da FIA e tal. A imprensa agora me passou um pano absurdo, né? Na verdade, ele foi entrevistado pelo Auto Esporte, da publicação inglesa, e estava até em casa, lá na sua biblioteca, né? Hoje em dia a gente está conhecendo as bibliotecas de todo mundo, né? Todo mundo fazendo as coisas de casa. Então ele falou sobre Fábio, o assunto, ele até foi perguntado. Diga, César. Ô Fábio, acho que agora tem... Quando você teve o programa Minha Casa Minha Vida, agora você tem Minha Biblioteca Minha Vida. Eu não posso falar nada porque eu fui fazer uma live pro Café com Velocidade na semana
foi passada? Acho que foi semana passada, enfim. E também tinha a estante de livros atrás, porque é o único lugar que eu tenho na minha casa que é minimamente aparecível na tela, o resto é só parede branca, parede feia. Então eu não posso criticar, não. Eu sou obrigado. Mas eu fazia isso antes do vírus, tá? Todas as vezes que eu fiz vídeo pro café, eu já fazia. Então eu não tô imitando ninguém, eu já fazia antes. Não, eu acho que agora a questão voltando à questão séria do seu Jean Todt, é que ele tá com medo que com essa crise da Ferrari a situação piore para o Pacto de Concórdia, porque se a Ferrari tem aquela questão do poder de veto sobre as outras equipes por ser a equipe anciã ou mais experiente, não sei o que a gente pode chamar, as outras equipes vão pensar, agora é marmelada, quem manda na FIA é a Ferrari, e se a gente quer fazer uma coisa tem que ter a anuência da Ferrari. Ferrari, a coisa tá ferrada literalmente. E agora, se vocês aí estão, pode falar, André. Aliás, uma coisa que eu não sei se o Fábio ele pode até falar isso, né? Que você não tá achando que esse conflito de interesses, o Jean Todt, até pelo seu passado com a Ferrari, não tá prejudicando ele totalmente na presidência da FIA, não, Fábio? Prejudica. A condução do Jean Todt é muito burocrática, né? Ele é um cara muito focado em planejamentos, em objetivos, e ele não é um cara do esporte, ele não é um cara que zela pelo esporte, ele é um cara que tá nem aí pro esporte. Ele não tá nem aí pro esporte. O lado esportivo. Fábio, a única vez que o Jean Todt esteve aí pro esporte, quando ele foi diretor técnico da Peugeot, aí vocês vão se lembrar, na época que a Peugeot disputava o campeonato europeu de rally, isso em 1970. Mas ele decidiu um Rally Paris-Dakar jogando uma moeda pra cima, né? Entre o Ari Vatanen e o outro piloto, que eu não vou lembrar quem foi agora. Não, é o Vatanen. Vatanen foi. Pois é ele e o outro. O Vatanen e o outro com quem ele, sobre o qual o Jean Todt decidiu quem ia ganhar. Então, mesmo nessa época, ele já dá uma banana pro esporte, né? Na Ferrari, ele foi eficiente, ele ganhou os títulos, não só ele, claro. Mas era um cara que dava uma banana pro esporte. A gente viu, não precisa repassar aqui a Schumacher, Barrichello e todas as outras coisas, os momentos lamentáveis da Ferrari nesse aspecto. Então, essa figura na presidência da FIA só poderia dar nisso. E já era uma FIA que precisava de atitude. Quando ele chegou, piorou, ele agravou o problema, que já era ruim. Esse caso da Ferrari, ele virou uma gotinha d'água num oceano, porque o vírus veio e devastou tudo, e a gente não sabe, a gente está aqui discutindo a sobrevivência da Fórmula 1 ou não. Então esse assunto do motor Ferrari virou uma gotinha d'água. Agora, é uma coisa triste, é lamentável, a Fórmula 1 investiga a Ferrari e não pode divulgar, foi o que o Jean Todt respondeu nessa entrevista para a Auto Sport. A FIA investiga a Ferrari, a gente não sabe o que ela encontra, e o Jean Todt vem dizer que não pode divulgar o que encontrou porque a Ferrari não permite. Ou seja, ele assume pro planeta que a FIA não tem a palavra final quando o assunto é Fórmula 1, o que é um absurdo dos mais excrescentes que eu já vi na minha vida. É um campeonato que se sujeita a um participante, às vontades de um participante. E sem contar que a Itália é um país que deixa a corrida de San Marino, tem 2 mortes num grande prêmio, continua tendo corrida como se nada tivesse acontecido, né? Beleza, faz vista grossa. Depois mantém lá alguns anos o GP da Itália, ameaçou o Bernie durante um período, você sabe disso, né, o Fábio? E chegou a acontecer isso. E agora, tipo, essa questão da Ferrari, os caras não querem divulgar por transparência, por quê? Estão com medo de ter presidente preso? Tutte famiglia nostra. Não, é porque tem um contrato no papel de que a Ferrari tem o poder, não é nem o Jean Todt que não quer. Ele tem isso está escrito no papel. O problema é estrutural. Eles criaram uma estrutura que a Ferrari tem não só direito a um bônus gigantesco, essa é outra coisa que vai ter que acabar.
Por isso que eu falo, a Fórmula 1 do jeito que ela não vai poder existir, mas senão ela vai quebrar. Como é que você vai pagar um bônus gigantesco para Ferrari e muito grande para Red Bull, Mercedes e McLaren e deixar as outras de fora? Não existe mais isso. Você não pode enriquecer umas em detrimento das outras, que se elas outras quebrarem, você fica sem campeonato para fazer. Então essa é tudo uma estrutura, e essa questão da Ferrari está no papel. Então o buraco é muito mais embaixo do que a mera vontade do senhor Jean Todt. E é curioso, né? Porque toda a questão Ferrari, se ela fosse transparente, olhando para uma equipe como a Juventus, no futebol, que foi ligada à corrupção, à manipulação de resultados no início da década, e teve que cair para a Série B para depois voltar, e continua milionária, continua rica, e continuam passando pano para a Juventus em muitas coisas. Aí você tem um cara que foi dirigente da Juventus, tá na equipe da Ferrari e continua achando que tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo normal e que não vai acontecer com ela, que apesar que a Itália, eu sei que a situação é muito complicada com o país como um todo, como tá acontecendo, mas poxa, tem que chegar e prender os caras que tá acontecendo e falar, olha, vamos abrir um inquérito pra ver o que tá acontecendo isso aqui, e judicialmente falando, porque não dá pra ficar escondendo transparência assim, ainda mais de um mundo que quer ter liberdade de saber das coisas e não esconder as coisas. Gente, não estamos mais em 94 para ficar escondendo qualquer coisinha, qualquer documento. Ou nós acordamos como questão de competição transparente, ou nós vamos chegar a voltar e começar do zero. Só tem uma frase para dizer. Tutti cosa nostra. Ou seja, tutta costa nostra. Vamos encerrar o programa? Só antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta pro Fábio, que é o seguinte, Fábio, se a gente olhar esportivamente tudo, qual que pra você acredita que deveria ser o ideal daqui pra frente, como torneios um todo, do esporte como um todo, depois que essa pandemia passar, porque temos que entender que cada país de alguma forma está controlando a pandemia de alguma forma, e como que isso você pode fazer para que nós tenhamos pelo menos um ano mais saudável esportivamente falando? Como é que é o cenário que deveria ser o ideal daqui para frente? Essa é uma boa pergunta, André. Primeiro, eu acho que o cenário, para todos os esportes voltarem, eles têm que ter uma cautela e uma segurança muito grande, né? Não dá para... a gente viu... a Itália, a explosão da disseminação do vírus, que foi um jogo da Champions League. Vocês falaram da Champions League. Um jogo chamado pelo prefeito da cidade de... não sei se foi Carmona, se foi Brescia, enfim, uma daquelas cidades ali da Lombardia, que chamou o jogo de bomba relógio biológica. Né? Bergamo. Bergamo, isso aí. Ou seja, uma enorme população... uma enorme proporção da população da cidade foi pro jogo, voltou teve o número de casos, estourou o número da população da cidade, enfim, é quase que a cidade inteira infectada, é uma nossa saúde, com um emprego, como que vai ser a vida de familiares, enfim, isso são as preocupações principais. O esporte, ele é o nosso ganha-pão, mas ele tá numa escala hierárquica que perde para muitas outras prioridades, que tem que ser valorizadas agora. Então a primeira coisa é essa, André, é voltar com muita cautela, não voltar precipitadamente. Se isso sacrificar 2020 de todo mundo, vai ser terrível. Para a Fórmula 1, talvez mais do que para outros esportes, mas para todos vai ser terrível, né? Você não ter mais NBA, você não ter mais a própria Champions League, o futebol no Brasil, todo mundo vai sentir de uma maneira catastrófica. Mas se for a solução para não colocar ninguém em risco, tem que ser feito. Aí vamos recomeçar. Vocês falaram recomeçar do zero. Se a Fórmula 1 recomeçar do zero, tá bom. O meu medo é a Fórmula 1 ter que recomeçar do menos 5, do menos 10, não ter como fazer, né? E para encerrar a resposta, falando especificamente da Fórmula 1, acabou o privilégio, acabou o bônus desnecessário, tá na hora, acabou o desenvolvimento. Tem muita gente que fica brava quando escuta isso, de às vezes até nos agredir aí em redes sociais. Mas acabou o desenvolvimento. Tem que ser um esporte com peças padronizadas, sim.
Não precisa ser tudo, mas uma grande parte. A caixa de câmbio, a suspensão, a asa dianteira, coisas caríssimas. Tem que ser igual. O esporte vai ganhar, o esporte vai ficar melhor, o piloto vai ser valorizado. Isso é importante, voltar a ter o braço decidir as coisas. Vai ser bom para o esporte se ele seguir nessa caminhada. E vai ficar mais barato. Por isso que eu disse, uma quina, uma beira do precipício que não tem escolha. Você não pode cair no precipício, você só tem uma escolha, é fugir dali. Então a Fórmula 1 tem que jogar tudo no chão. Essa questão os próprios donos das equipes falam, gente, a Fórmula 1 não é sustentável. As pessoas que enriqueceram às custas da Fórmula 1, Bernie Ecclestone principalmente, fizeram um mal terrível para o esporte, terrível. Tá na hora de curar esse mal, porque se não curar, esse mal vai ser o que vai matar a Fórmula 1. Igual eu falei, a MotoGP tem uma estrutura de funcionamento que a protege muito mais, além de ser menos cara. Não tem escolha, André e César. Tem que virar esporte na plenitude. Claro que vai ter o seu detalhe técnico, vai ter o seu desafio técnico. Tem que mandar gente embora, infelizmente. Não dá para ter fábricas com 1.000 pessoas mais. Eu estava vendo ontem, a média de pessoas da Fórmula 1 é 573 contratados por equipe. A Mercedes tem mais de 1.000. Não dá. É triste falar que pessoas têm que ser demitidas. Claro que é triste. Mas se for pro bem da Fórmula 1, não há o que fazer, tem que ser. E se a Fórmula 1 for esperta, ela realoca essas pessoas em outras equipes. Porque se ela for muito esperta, ela consegue. Vai ser dificílimo, né? Você aumentar o grid agora. Tiveram anos para fazer isso e não fizeram. Agora é a hora mais difícil. Mas se forem espertos e se tudo der certo, você cria mais equipes. Enfim, é grande a resposta, André. Tem muita coisa que a gente pode desenhar, que pode ser feita. Tomara que as decisões sejam corretas e que a Fórmula 1 não sucumba como boa parte do planeta vai sucumbir ao que a gente está vivendo. Fábio, eu quero, antes de mais nada, agradecer você pela participação no programa. Você sabe que o seu espaço está sempre aberto aqui com o programa. Ainda mais nesse período que nós estamos, que a gente tem que se reinventar a fazer pauta, tentar botar algumas discussões. Vai chegar um momento que a gente vai ter que lembrar de corrida antiga, né? Que não vai ter outra opção que vai acontecer. Já estamos vivendo isso, né, André? A Fórmula 1 já reproduz 2 vezes por semana no seu canal no YouTube corridas antigas, né? Já estamos nessa. Então. E eu queria te agradecer pela sua participação e aonde o povo pode te encontrar nos seus trabalhos e também nas suas redes sociais. O Twitter eu já até falei, né? O que eu tô voltando agora no Twitter, passado toda essa chacoalhada do momento que foi os últimos dias, tô voltando a twittar de maneira mais frequente, o @campusfb. Para quem gosta dos podcasts como Bandeira Quadriculada, e as pessoas têm tempo para ouvir podcast agora, né? Em clausura, tem o Café com Velocidade, lá no cafécomvelocidade.com.br, que é um podcast já de 12 anos, enfim, é uma estrada que a gente já está percorrendo há um tempo. Estou também no Loucos por Automobilismo, programa lá do Adalto Silva, que tinha o Edgar Melo Filho antigamente, enfim, agora tem uma nova bancada e a gente está no Auto Racing, né? www.autoracing.com.br. Então podcast a gente está tentando manter essa chama, como vocês dois, César e André também, tentando manter essa chama da discussão, de não ceder, né? De continuar apontando caminhos e direcionando aí o que pode acontecer de bom e de ruim pro automobilismo, para que a gente não perca essa batalha, né? Estamos todos vivendo uma batalha enorme e a gente tem que continuar, a gente não pode desistir. Então é um prazer, obrigado pelo convite, fico muito feliz sempre que o convite acontece. Às vezes não dá, né? Às vezes acaba a agenda meio complicada, mas as agendas estão tão malucas, né? Que até isso permitiu que a gente gravasse no final de semana. E tô sempre à disposição. Obrigado demais aí pelo convite. Bom, eu quero agradecer ao César Augusto. Eu quero dizer para vocês mais uma vez as reprises do programa. Segunda-feira, 8 da noite, a primeira exibição. E também as reprises de terça a sexta-feira, às 7h30 da noite, no horário de Brasília, em radioft.com.br. Também nos nossos aplicativos das multiplataformas, Radionet, Duin. Também tem o nosso canal do YouTube para você ouvir o programa aonde você quiser e quando você quiser. A todos, muito obrigado pela grande audiência de sempre. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Bandeira Quadriculada aqui na Rádio FT. Rádio FT, estamos de volta e fechados com você. Tchau.